Predador 2 chegou em 1990 e se passa numa Los Angeles caótica de 1997, com gangues de narcotraficantes que dominam as ruas, com uma onda forte de calor que castiga a cidade, e no meio disso tudo, a criatura alienígena invisível que mais amamos, com uma tecnologia muito avançada e que começa a deixar o seu rastro de morte. E o Tenente Harrigan, vivido por Danny Glover, foi quem teve que dar conta do recado. Depois do sucesso estrondoso do primeiro filme, a 20th Century Fox queria uma sequência o quanto antes. E a dupla de roteiristas Jim e John Thomas, que escreveram o roteiro do filme original, voltaram e trouxeram a ideia que colocava o Predador no meio de uma cidade violenta. A selva agora era de pedra, de concreto e de aço. Esse Predador é sem Arnold Schwarzenegger, né? Pois é, a ideia original era até trazer Arnold de volta com seu personagem Arnie Dutch. Esse era de fato o plano, mas não rolou. E aí teve duas versões para explicar isso. A primeira é que foi uma briga de cachê e que ele queria ganhar mais do que o estúdio topava pagar. E a segunda versão era de que ele já estava comprometido com as filmagens de Exterminador do Futuro 2. Fato é que Arnold tinha que escolher entre duas sequências, Predador 2 ou Exterminador do Futuro 2, e ele escolheu o Exterminador. Sem ele, o segundo filme do Predador tomou um caminho próprio e olha que até funcionou, na minha opinião. As it was unfolding the story, I enjoyed it more and more because it's so much fun to work with a bunch of guys like that. They were all really cool guys and they were easy to work with, and there were certain dynamics that everyone had and developed. And I thought it was brilliantly written, atmosphere created in the jungle with that fog all the time. It was kind of scary, and never to show the Predator until the very end. I thought that was just brilliantly done. And it was just unbelievable the amount of action that it allowed me to do. When we finally showed the Predator, you are some ugly motherfucker. It was kind of improvised, that line. And then they kept it in the movie. Filmar nas ruas de Los Angeles não foi nada fácil, com moradores furiosos no dia a dia, completamente perturbados com as filmagens. Chegaram até jogar sacolas de urina e fezes na equipe de produção. E dentre as cenas de rua se destacaram as gangues jamaicanas de voodoo, que foram baseadas em gangues reais, que aterrorizavam Nova York e Kansas City em meados e final da década de 80. E os jamaicanos do filme não foram interpretados por atores ou dublês, e sim por seguranças de casas noturnas reais, porque como o diretor Stephen Hopkins disse, eles precisavam ser fisicamente intimidadores e morrer de uma forma fantástica e horrível. O diretor também revelou que se encontrou com Steven Seagal para convidá-lo para o papel principal do filme. Seagal até aceitou, mas deu a ideia de interpretar um psiquiatra da CIA e que também sabia artes marciais, então o diretor recusou, porque ele queria um personagem do tipo cara comum, sem tantas habilidades assim. E então Steven Seagal deixou o projeto e foi fazer naquele mesmo ano de 1990 outro filme com a temática de Jamaica, Marcado para a Morte. E o diretor então seguiu em frente e convidou Patrick Swayze para estrelar Predador 2. Mas Patrick não pôde aceitar porque ele havia se machucado durante as filmagens de Matador de Aluguel, de 1989. No fim das contas, quem assumiu o papel foi Danny Glover, que tinha acabado de brilhar ao lado de Mel Gibson em Máquina Mortífera 2. Mas a história mais curiosa do elenco é a de Maria Conchita Alonso, que para se preparar para o papel de detetive, trabalhou nas ruas com uma policial real que era especializada em crimes que envolviam rituais. E segundo essa policial, os casos eram pesados, corpos vendidos em sacolas plásticas para fins rituais, além de outras bizarrices.
E aqui vai uma curiosidade bem interessante, porque numa cena dentro da nave do Predador, Harrigan avista uma vitrine cheia de troféus, e lá, entre os crânios, está um crânio inconfundível de um xenomorfo de Alien, e isso foi colocado lá como um easter egg, porque as duas franquias, Alien e Predador, pertenciam à 20th Century Fox na época, e a cultura pop enlouqueceu quando viu isso. Mas os fãs tiveram que esperar por 14 anos para ver esse confronto nas telas, no filme Alien vs Predador. E o embrião disso tudo foi aqui, em Predador 2. Muita gente não sabe, mas Predador 2 ganhou uma novelização, e o livro trouxe algo que o filme não explicou, como por exemplo o paradeiro de Dutch, o personagem de Arnold Schwarzenegger. O que aconteceu com ele? Segundo o livro, ele foi hospitalizado com envenenamento por radiação após o combate do primeiro filme. E antes de ser interrogado, ele fugiu do hospital, sem deixar nenhum rastro, e ninguém sabe se ele sobreviveu. A trilha sonora de Predador 2 foi composta por Alan Silvestre, que retornou após seu trabalho no filme original. É uma trilha conhecida por misturar elementos orquestrais intensos com percussão africana e instrumentos tribais, tudo para refletir aquele cenário de selva urbana de Los Angeles. Predador 2 foi um filme que custou 35 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 57 milhões. Não foi um fracasso, mas foi uma decepção se comparado aos 99 milhões que o filme original arrecadou. A crítica foi cruel com Predador 2. O filme foi acusado de violento, agressivo e de mau gosto. Mas é sério isso? Alguém esperava delicadeza em um filme de Predador? Alguém esperava que o Danny Glover usasse flores para atacar o Predador em vez de armas? Brincadeira, hein? Mas com o tempo, o filme ganhou muitos fãs, que consideram até hoje ele um ótimo filme. E eu sou um deles. Predador 2 não é um filme ruim, é uma sequência criativa que respeita o original sem tentar copiá-lo. Mesmo sem Arnold Schwarzenegger e sem o diretor original, McTiernan, o filme encontrou sua própria identidade. Conceberam ideias interessantes com armas mais exóticas, como a lança retrátil, as pinças, o disco inteligente, a rede e tudo mais para o Predador usar, a fim de diferenciar esse filme do anterior. É um filme hiper violento, na medida certa, para quem curte muita ação e liderado por Danny Glover numa atuação bem intensa. Teve várias cenas marcantes, como a do matadouro, que foi inspirada na cena similar de Aliens, o Resgate, de 1986, onde os fuzileiros navais entram no ninho dos aliens, mais uma vez reforçando que as duas franquias estavam conectadas. E também teve a cena incrível dentro do metrô. Ação de alto nível. Mas eu vou querer saber a sua opinião. E aí, o que você acha de Predador 2? Conte pra mim também aonde você assistiu. Você foi ao cinema em 1990 assistir? Você viu em casa, no VHS? Você alugou a fita? Ou você viu depois em DVD ou na televisão? Diga aí pra mim toda a sua experiência com esse filme. Deixe também o seu like se curtiu o vídeo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo.